Afinal, por que algumas pessoas têm muito mais facilidade em reter e memorizar qualquer tipo de informação do que outras? Enquanto alguns leem um livro, assistem uma aula, veem um vídeo ou qualquer tipo de conteúdo e retêm com muito mais facilidade, mas ao mesmo tempo tem pessoas que fazem a leitura do mesmo livro, assistem a mesma aula, mas não conseguem fazer o link entre aquela informação e a sua memória de longo prazo. Olá, eu sou o professor Felipe Ori, especialista em aprendizagem acelerada e fundador do MapaMental.org. Ao longo desses 10 anos que eu venho estudando como que o nosso cérebro funciona, como que funciona esse processo de aprendizagem, de memorização, eu observei que existem dois tipos de pessoas, dois perfis, quando nós falamos em retenção, em pegar uma informação e colocar na memória de longo prazo. Independente do que você está fazendo, a maneira que você aprende algo é a maneira que você aprende todas as outras coisas, principalmente quando nós estamos falando em conteúdo. Então você está estudando para um concurso público, você está fazendo uma faculdade, você está lendo um livro para o seu desenvolvimento pessoal, ou então você está estudando um material importante para você aplicar na sua profissão. Independente do que você está estudando, você tem que seguir um processo. E aqui que entra os dois perfis. O primeiro perfil são as pessoas que estudam totalmente sem processo, leem sem processo e ficam à deriva, à sorte de conseguir reter e memorizar algo. Enquanto existe o segundo perfil, que são das pessoas que utilizam um processo, um passo a passo a ser seguido para garantir que aquela informação ela consolide na sua memória de longo prazo. Felipe, que processo é esse? O que nós estamos falando aqui é de seguir um passo a passo lógico. Então, mesmo que você está estudando um material que você não está tão afim, que você está lendo um livro que você não está tão afim, mas você sabe que ele é importante, seguindo esse passo a passo lógico, primeiro, você gera mais produtividade, porque você sabe em qual etapa desse processo você está. Segundo, você não se preocupa emocionalmente. Um dos pilares que mais afetam a qualidade de um aprendizado, de uma memorização, é o fator emocional. Sabe aquele pensamento? Não vou conseguir memorizar, não vou conseguir ler todo esse conteúdo, eu não vou conseguir lembrar disso numa prova de um concurso, por exemplo. Por que eu vou perder tempo estudando esse livro se sequer eu vou lembrar disso para aplicar na minha vida, no meu trabalho? Então, essa parte emocional, quando você entra com um processo racional, você gera uma barreira. Você impede com que essa emoção negativa atrapalhe o seu processo de memorização. Beleza, Felipe? Eu entendi então que é importante eu ter um processo. Mas que processo é esse? É importante entender que a leitura de um livro, assistir um vídeo, assistir uma aula, participar de uma palestra, fazer uma pós-graduação, fazer um mestrado, é só a primeira etapa do seu aprendizado. Aqui vai o erro que muitas pessoas cometem. Elas leem o livro, não memorizam e pronto, não sou ruim de memória. Mas você seguiu o processo de memorização? Não, nem sabia que tinha. Então veja, muitas pessoas que se dizem uma falha de memória, uma dificuldade em memorizar, na maioria das vezes, se ela continuar nas próximas etapas, ela vai conseguir consolidar sim. Então essa primeira etapa desse processo, você tem que receber a informação com qualidade. Quantas pessoas elas acabam de assistir um vídeo, elas acabam de ler um livro, elas acabam de receber uma informação e fazem uma pergunta que a resposta estava 100% naquele conteúdo, ou seja, ela não teve atenção e foco. Nessa etapa você tem uma memória de curto prazo, ela vai se dissipar, por isso que nós vamos falar inclusive das próximas etapas desse processo. Então aqui, foco e concentração. Não adianta nada você ter um processo maravilhoso de aprendizagem, um processo maravilhoso de memorização, se você não ter concentração e foco. Então, na primeira etapa, foco e concentração, senão ela vai comprometer todo o restante. Depois você vai avançando e você vai criar o seu ativo de memorização. Esse ativo ele vai ser um resumo daquele conteúdo. O objetivo desse ativo é você ter gatilhos para ativar na sua memória de curto prazo, para você ir transformando ela em memória de longo prazo. Então, nessa próxima fase, você cria esse ativo de memorização. Veja, então, quando nós falamos de um processo de memorização, é algo muito ativo. Não é só passivo, não é só ler, não é só assistir, não é só receber informação. Você tem que ser ativo nisso também. Você vai criar o seu ativo de memorização. Você vai definir para o seu cérebro aquilo que é importante ele reter e memorizar. Senão, ele vai ficar tentando entender o que é importante e o que não é importante. Felipe, beleza, então eu tenho foco e concentração, eu crio o meu ativo de memorização, e esse ativo pode ser o quê? Ele pode ser grifar o texto, ele pode fazer um mapa mental, o mapa mental inclusive ele vai utilizar as mesmas ferramentas que o nosso cérebro, é um ativo ainda mais produtivo para você consolidar na sua memória de longo prazo. Você pode fazer um resumo,
O mais importante, você tem que ser ativo. Por isso que o nome é ativo de memorização. Você tem que se empenhar em construir ele. Depois você vai dar sequência. Só o ativo basta? Não, não basta. Agora você vai pegar esse ativo, ele vai ter os gatilhos para você ativar a sua memória de curto prazo, para fortalecer as suas sinapses neurais e, consequentemente, você aí sim vai consolidar na sua memória de longo prazo. E como você faz isso? Revisando esse ativo. Nosso cérebro, eu sempre digo isso aos meus alunos, é importante repetir justamente porque é a repetição que vai garantir que você consiga memorizar. Então aquilo de você ler um livro e nunca mais esquecer aquele conteúdo, ou é sorte de aquele conteúdo de alguma forma foi instalado na sua memória, ou então você tem que ter esse processo para ter a certeza. Muitas das vezes você não pode ficar contando com a sorte se você vai ou não memorizar um conteúdo. E para ter essa certeza, você vai repetir essa informação do cérebro. Então vamos revisar? Primeiro, você tem que ter foco e concentração. Não adianta nada você querer ler um livro por ler. Você vai simplesmente perder tempo. Se você terminou de ler a página, você já não se lembra de alguma informação importante daquela página. Segundo, você tem que ter o seu ativo de memorização. Lembre-se, ativo. Passivo é só ler, é só receber o conteúdo. Aqui você vai já ter o controle, você vai assumir o controle e falar assim, cérebro, é isso que eu quero memorizar. Só o ativo basta? Não. Aí você vai para a próxima etapa. Qual que é a próxima etapa? Você vai pegar o seu ativo criado e você vai ir revisando ele, porque cada revisão que você fizer, você vai fortalecer as suas sinapses neurais. O que são sinapses neurais? São as conexões entre os neurônios responsáveis por armazenar tudo aquilo que nós sabemos, tudo aquilo que nós queremos memorizar. É só assim que nós aprendemos o conteúdo de um livro, que nós aprendemos o conteúdo de um vídeo, de uma aula ou qualquer material que você queira reter, que você queira memorizar. E agora que você entendeu esse processo, hoje, nos dias atuais, você retém e memoriza aquele conteúdo utilizando um processo ou não, você está sem processo e aí você acaba ficando à deriva. É a sorte que vai definir se você retém ou não. Às vezes, horas que você passa estudando, essas horas elas podem totalmente ir para o lixo porque você não utilizou um processo correto. E se você quer dominar esse processo, eu vou deixar o link abaixo aqui do vídeo do meu curso online de mapas mentais. Você vai entender como que você aplica o mapa mental e como que você domina esse processo de memorização e aprendizado para garantir que você consiga consolidar na sua memória de longo prazo todo o conteúdo que você lê, todo o conteúdo que você assistir, todo o conteúdo que você estudar. O link está abaixo aqui na descrição do vídeo. Um grande abraço e eu desejo muito sucesso nos seus estudos e em suas leituras e, claro, na sua memorização.